Boa noite! E aí, galera? A paz a todos. Estamos aí em mais um hangout. Abençoado aí que o Senhor venha conduzir aí o nosso bate-papo aí, eu e o meu amigão aqui, o Will. Obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado aí. E vamos falar hoje sobre desafios, né? É isso aí, o tema hoje é desafios. E aí, qual o seu grande desafio aí? Qual é o desafio da sua vida? O que você tem aí para falar? Comenta aí no chat aí para nós. Ajuda aí, interage aí com a gente hoje. Beleza? Vamos aí então iniciar aí nosso bate-papo sobre desafios, né? E o que seria um desafio, Will? Então, cara, desafio, acredito que todos a gente passa isso daí durante a nossa caminhada, né? Durante a nossa trajetória. E, para ser sincero, uns é mais fácil, os outros é mais difíceis. Mas em Eclesiastes diz que nos dias bons você comemora, mas nos dias ruins você também considera. Por quê? Tanto o dia bom quanto o dia ruim foi Deus que criou. E aí entra aquela questão, você tem duas opções que você pode estar fazendo quando você passa por um grande desafio. A primeira, você escolhe passar sofrendo, você então foca na dor, ou você pode passar aprendendo. Então, o que você pode tirar daquele desafio, daquela adversidade? Tem uma frase que fala, na vida a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, eu busco muito aprender nos desafios. Isso é... Sabe? Tirar as maiores lições uma chave, ali. né? Exatamente. O que eu posso aprender com aquilo, com aquela dificuldade? E sempre vai te deixar mais forte um desafio, né? Basta você encarar ele de frente. O que me reserva o amanhã? Essa pergunta aqui, cara, é o que ronda as mentes e os corações de todo ser humano. O que me reserva o amanhã? Não é verdade, meu? Então, eu tive por muito tempo essa preocupação, né? Cara, o que vai acontecer no amanhã? E você acaba fazendo planos, mas no final das contas surge algo inesperado, né? E aí Deus permite que aconteça algo na sua vida para te passar para um próximo nível, né? Então eu acabei descobrindo que o amanhã realmente pertence a Deus. A gente pode fazer planos e deve sim fazer planos. Mas é aquele ditado que a gente fala, né? Amanhã, se Deus quiser. Só que aí acaba virando um bordão isso daí. Você acaba caindo no comodismo. Né? Exato. E falou, amanhã, se Deus quiser. E realmente isso é uma verdade, gente. Se amanhã, se Deus permitir, assim será. Porque a gente faz planos, mas a resposta vem de Deus, sabe? Então, eu aprendi isso daí. O amanhã não é reservado para mim, né? Então eu penso assim, cara, eu vou viver o dia de hoje intensamente, como se Deus fosse voltar exatamente hoje. Então eu dou o meu máximo hoje, eu valorizo as pequenas coisas. E eu vou até depois contar aqui um grande desafio que eu enfrentei aí esses últimos dias, que me fez despertar para um algo muito maior da minha compreensão, que realmente mudou a chave na minha cabeça. Queria falar hoje, né? É sobre Abraão, né? O pai da fé. Não podia ser diferente, né? Ele enfrentou mais de um desafio, né? E nós aprendemos muitas coisas, né? Dá para tirar muito aprendizado aí daquilo que Abraão nos ensinou, né? E deixou para nós aí. Então, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, né? Foi quando Deus lançou o desafio para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei
os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe se ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui o desafio foi lançado. E olha que magnífico. Qual que foi o maior desafio de Abraão? Ele largar a sua parentela, o conforto da sua casa e ir viver num deserto, onde ele não teria segurança nenhuma. E por que Abraão é o pai da fé? Porque ele é um homem obediente a Deus. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, lech lehá, e o que significa isso? Saia para dentro de ti mesmo. Então, só uma pessoa que conhece a si próprio que poderia realmente encarar esse desafio de Deus, sabe? Porque hoje a gente encara alguns desafios e o medo nos paralisa. E Abraão simplesmente falou: eu vou seguir. Eu vou porque eu confio na pessoa que está me prometendo. Então, encarar, e quando Deus pedir, que é o essencial, quando Deus pedir, fica tranquilo, Ele vai te dar tudo o que você precisa. E é interessante que sem a fé, a gente não consegue encarar esses desafios, né, que aparecem. Não, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Já começa por aí. É verdade. E porque normalmente hoje a gente encara os desafios e na verdade a gente acaba desistindo no meio do caminho, né? Ou muitas vezes a gente nem inicia por medo, porque diz, né, que onde há medo não há fé. Então como que a gente tem fé no meio dos desafios? Confiando, exato. Confiando e Só obedecendo. que como você acredito assim, gente, vocês sabem a diferença entre acreditar e confiar? Acreditar e confiar. São palavras semelhantes, mas totalmente diferentes. Porque você fala assim: eu acredito em Deus. Mas acreditar não é confiar. Acreditar está relacionado a uma crença que você tem. Então você acredita baseado em algum fato ou circunstância. Agora, confiar está relacionado ao caráter da pessoa. Está relacionado à intimidade. Então você só confia se você tem intimidade com Deus. Então Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Então ele confiou, ele sabia do caráter de Deus. Então não tem como, eu começo a me arrepiar. Não tem como Deus te pedir algo e você não fazer. Você só não faz se você não confia nele. E se você não confia é porque você não tem intimidade com ele. Então uma das lições que Abraão nos ensinou é realmente confiar em Deus. Ser uma pessoa obediente. O Luiz acabou não passando, né? Até porque a história é muito grande. Mas só para vocês terem uma ideia, gente. Ele saiu com a trouxinha, com a sua família e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Então imagine o que passava hoje em dia. Imagine Deus falando assim, ó, pega as suas coisinhas, sai da terra aí do seu conforto, dos seus pais e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas o lugar que você vai ter que passar é pelo deserto. E nesse deserto ele saiu dali com riquezas, né? Porque quando ele... próspero. Exatamente. Então Deus já preparou tudo que ele precisava antes de ele sair da casa dos pais dele. E uma das coisas que a gente pode perceber também nesse primeiro versículo aí que a gente leu, né, no Gênesis 12, que Deus ele é específico, né, quando ele pede algo de nós, né, para nós entregarmos para ele. Ele é específico. Entrega isso, isso e isso. Foi o que ele falou, né? Quando ele lança um desafio, não só para Abraão, mas para qualquer um de nós, ele é específico naquilo que ele pede de cada um de nós. Então, apesar de ele ser específico, né? O que eu vejo que os planos de Deus é como um quebra-cabeça. Talvez você já pegou um quebra-cabeça para montar aí. Eu tinha um da Hellmann's, que era um carrinho com mais de 1000 peças, né? E o que acontece? Deus te faz assim, Ele te manda o quebra-cabeça para você montar. E muitas das vezes você pega aquelas peças ali no começo e você não entende muito o que Deus está falando. Mas, pô, Deus, você me tirou onde eu tinha conforto.
e me trouxe aqui para o deserto. Isso, filho, é porque você não montou o quebra-cabeça inteiro. E aí você vai montando peça sobre peça. E você só vai entender os planos de Deus quando você terminar o quebra-cabeça. Então, tem coisas que acontecem que a gente questiona Deus, né? Por que está acontecendo isso comigo? E isso é só mais uma peça do quebra-cabeça. Que quando você termina de montar, você consegue entender os planos dele. Então, a gente pode chamar que desafios é um processo. Desafio é um processo. E você tem que encarar ele de frente para te deixar mais forte. Então, a gente não consegue entender. Às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. E um dos maiores problemas nossos é isso, é querer controlar tudo. Só que você não pode controlar as ações das pessoas. Verdade, nem as ações das pessoas e não tem como a gente controlar o amanhã, né? Como a gente já falou no início, né? E aí entra essa questão de ansiedade, que a pessoa fica ansiosa e preocupada porque não consegue gerenciar essas suas emoções. Mas o fato, Will, que todos nós pensamos no amanhã, né? Não que a gente não deva pensar no amanhã. Isso. Assim, existe 3 tipos de tempos, né? Então existe o passado, o agora e o futuro. E o que é o passado? O passado nada que mais é que uma biblioteca, onde você vai fazer consultas do que você já viveu, o que você pode tirar de lição e o que você deveria focar no passado. 20%. 20% você foca no passado. Lembrando que você precisa o quê? Ir buscar informações e não viver no passado. Porque senão você entra em depressão, ou senão você quer viver um momento de alegria, ou senão ficar preso em um momento de tristeza. Você quer voltar, né? Senão você quer voltar. Exatamente. E quando às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer a gestão do tempo. Você não consegue fazer gestão do tempo. Você consegue fazer a gestão da sua vida. E um desafio é lançado sempre pra gente avançar, né? Avançar. Então, por exemplo, o futuro, você pode realmente viver no futuro? Você não pode. Mas você pode planejar? Claro que pode. Até Sim. porque se você tem um plano, você precisa ter metas, né? É isso que eu ia entrar aqui no assunto, né? Quando a gente... todos nós pensamos no amanhã, né? Então, existe um planejamento, né? A gente faz o quê? Um planejamento orçamentário, um planejamento acadêmico, profissional, familiar, né? Então... querendo ou não, a gente quer planejar, né? A gente ali tenta colocar metas, né, para alcançar, para chegar. Mas ali, como né? que você alcança essa meta? Fazendo o agora. Você não consegue, você não consegue gerenciar o futuro. Sabendo disso, você consegue gerenciar o agora. Eu consigo levantar essa garrafa agora? Consigo. Eu posso conseguir levantar 10 minutos? Não sei, porque já não pertence a mim. Sim. Eu posso focar no macro zero, no tempo agora. Então, tudo que eu semear, o presente nada mais é que o quê? Você semear para você conseguir colher no futuro. Então, você tem que focar 20% no passado, 10% no futuro e 70% no agora. É o agora que vai determinar o seu futuro, é suas ações que vai determinar o seu futuro. Uma chave aí, hein? Pega essa chave. Então, é ótimo sonhar, né? É ótimo planejar. Nós temos que ter, né, as metas, né? Isso nos ajuda emocionalmente, né? Eu só corrigiria uma situação. Eu costumo dizer que a gente tem que parar de sonhar. Porque quem sonha está vivendo acordado, sabe? Dormindo acordado. Então, na verdade, você tem que planejar metas e objetivos. E aí você traça um plano para você conseguir viver aquilo. Agora, mas isso não se alinha em um sonho? Você pode sonhar e não realizar nada, né? Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu sonho em ter um carro. Aí qual que é o carro do seu sonho? Independente de qual carro for. Se você não traçar metas e objetivos e você trazer ações para o seu presente, para você realizar, então, eu vou começar a poupar 10% do meu salário, eu vou criar uma renda extra e eu vou conseguir aquele objetivo. Isso sim é um objetivo e uma meta. Agora você pode sonhar e não fazer nada para concluir aquilo.
Então, não pare de sonhar. Trace metas e objetivos e corra atrás para você realizar. Com sonhos. Isso aí. Porque a nossa mente ela é programada, tá? Para que a gente tenha um passo. Se você não entende o que você precisa fazer, provavelmente você não vai fazer nada. Então, o passo a passo, ele te ajuda ao quê? A você enxergar o processo, como que você deve seguir. Entender aquilo que Deus está te pedindo, né? Porque Ele é específico, né? Também. Exatamente. Se você não entender qual é o desafio que você vai enfrentar, se você não olhar para ele de frente e encarar de verdade, você não consegue traçar metas para poder vencer, né? E existe alguns desafios que surgem na sua vida e tem alguns desafios que você que cria. E às vezes você fala assim, mas por que isso está acontecendo? Porque você entrou em portas que não era para você entrar. Então é importante você buscar a direção a Deus, alinhado, né? Tá alinhado. Jesus ainda ele reforça, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então isso é uma certeza, gente. Você vai ter problema. Às vezes você fala assim, eu quero tanto resolver esse problema, mas fica tranquilo, vai chegar outro. Assim que você resolver aquele, vai vir outro. Vai vir outro, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O problema é certeza na sua vida. Então é fundamental você buscar sabedoria para você não entrar em problemas que você não deveria entrar. Porque se já vai ter problemas na sua vida, evita aquele que não deveria ter. Tá? Então, é isso aí. E aí entra o mas, né? Quando a gente fala de sonhar, de planejar, mas, né? E esse mas aí que incomoda, né? Muita gente, né? Mas, se acontecer isso, ou se acontecer aquilo, e a gente começa a querer colocar como se... dar ordem para Deus o que ele tinha que fazer, né? Naquela determinada situação ou naquele determinado desafio, né? Então, o mas nada mais é que você se auto-sabotando, né? É você falando para si mesmo, eu sou insuficiente, eu não consigo, eu não tenho o que é necessário, e você começa a dar desculpas, né? Para você não realizar aquilo. Toda vez que você, gente, tiver um pensamento de eu não consigo, troca para o pensamento de eu consigo. O que eu preciso buscar para eu conseguir realizar aquilo, para conseguir transpassar esse obstáculo? Porque o nosso medo ele acaba nos paralisando, né? E, consequentemente, a gente acaba o quê? Não fazendo exatamente nada. E aí entra no quê? Nos 3 erros que as pessoas cometem quando ela passa por uma grande dificuldade. Então, qual que é o primeiro erro? O primeiro erro, a pessoa fica vitimista. Ela, mas por que isso aconteceu comigo? Aí começa a questionar Deus. E uma pessoa vitimista, ela não prospera. Por quê? Porque ela começa a focar em achar um culpado do que ela está vivendo, ao invés de procurar uma solução para sair daquilo. Então, o primeiro erro é o quê? Você focar, ser uma pessoa vitimista. Se você é isso, e uma pessoa vitimista, ela não quer abandonar o vitimismo. Não ser, né? É não ser vitimista. É não ser vitimista. Você tem que abandonar isso daí. Ao invés de você falar, Deus, por que isso? Céus, por que isso aconteceu comigo? Você buscar a solução ao invés do culpado. Então, compartilha aí. A gente estava falando, voltando aqui, a gente estava falando sobre os 3 erros que as pessoas cometem, né, quando enfrentam um grande desafio. Então, eu falei um pouco sobre o vitimismo, né? A pessoa entra nesse papel, então ela para de buscar soluções e busca só os culpados. É como se você estivesse numa embarcação, numa canoa, e ela fura. E aí como você começa a fazer o quê? Meu Deus, por que furou? Quem furou? Ao invés de você se preocupar em não deixar a água entrar. Verdade. Tá? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro é o quê? A procrastinação. Gente, a procrastinação é complicado. Eu vou falar para você que todos nós procrastinamos. Todos nós deixamos alguma coisa sempre para depois. Sempre. E aí o que acontece? A procrastinação é você deixar para fazer amanhã o que você deve fazer hoje. E aí tem até uma história rápida aqui que eu queria contar, falando sobre a questão da procrastinação e qual é o mal que ela faz na nossa vida.
Existia um comerciante chamado Baltazar. Ele vendia animais, né? E depois de uma volta, uma expedição que ele fez, ele chegou nos portões da sua cidade, só que estavam fechados. Só que nesse tempo, o que acontece? Ele conheceu um fazendeiro. E esse fazendeiro estava ali porque a sua esposa estava muito doente. E ele estava ali comercializando, estava vendendo, né, o seu rebanho de ovelhas. E depois de um papo com ele ali, eles acabaram... Esse fazendeiro acabou fazendo uma oferta para ele, né? Falou, ó, eu tenho esses animais aqui, era mais de 70 mil animais. E eu quero vender para você a um preço muito interessante. E se ele fechasse aquele negócio ali, ele ia ganhar muito dinheiro. Mas aí entra a questão do quê? Da procrastinação. Ele começou a buscar desculpa. Falou, mas está à noite, eu não consigo analisar os animais. Só que aquele fazendeiro estava com muita pressa, ele precisava voltar para a esposa. E o que ele fez? Falou, faz o seguinte, eu te vendo a 1/3, você me dá 1/3, me adianta 1/3, eu vou deixar um servo meu aqui, ele vai acompanhar com você então pela manhã, você analisa e você me paga o restante, está tudo certo. Só que mais uma vez ele fez o quê? Ele adiou, ele não quis isso daí. Então deixou, não, para amanhã, quando amanhecer a gente conversa. Só que assim que o sol raiou, tocou no horizonte, os portões da cidade foram abertos, né? E aí ele fez um negócio bem mais lucrativo para ele com outros 3 negociantes. E qual que é a moral da história? A procrastinação, ela não é só a ladra da sua alma, mas é o sepulcro também da sua oportunidade. Ele deixou a oportunidade dele por causa de você ficar pensando, de você deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Os desafios lançados por Deus, então, na nossa vida, nos leva ao propósito. Exato, só que você precisa tomar uma decisão quando ele chega na sua frente. E aí você fica adiando aquilo, adiando, e às vezes uma grande oportunidade passa por você, simplesmente porque você não tomou uma decisão. Então, tome a sua decisão e comece a partir de hoje a enfrentar os desafios da sua vida. Esse é o segundo erro. E agora, para a gente finalizar aqui o terceiro erro, seria relacionado à ansiedade. E o que é a ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. A pessoa ela passa a viver no futuro. Então ela começa o quê? A ter grandes preocupações. Passa a ficar nervosa. Então, o excesso de medo. E esse é um mal que nós, na atualidade, muita gente está enfrentando, né? Sim. Por conta da pandemia aí, ficar em casa. Exato. Mas por que a ansiedade surge? É porque é um excesso de pensamentos. E esses pensamentos, eles trazem o quê? Preocupações. E a preocupação é o quê? É a sua imaginação imaginando um resultado negativo na sua vida. E aí você passa a ficar preocupado, passa a ficar ansioso. Então, mais uma vez, né? Que a verdade é que nós não temos controle nenhum. Então, mas como que você consegue controlar a sua ansiedade? Na verdade, você teria que controlar os seus pensamentos, né? Eu mesmo, normalmente, eu uso uma técnica que você duvida sempre. Por exemplo, você está com um pensamento negativo. Tá? Por exemplo, eu preciso fazer um negócio e eu não consigo fazer aquilo. Então, começa a surgir dentro de você pensamento de você falar, você é incapaz, você não é merecedor. E aí eu começo o quê? A questionar, começo a duvidar daquele meu pensamento. Dos maus pensamentos. Dos maus pensamentos. Mas o porquê eu não consigo? Alguém já fez? Se alguém não fez, eu vou ser o primeiro. Se alguém já fez, se ele fez, eu também posso. Eu sou o segundo. Exatamente, não, exatamente. Você começa a questionar o seu pensamento. É legal. E aí você começa a fazer o quê? Duvida Combater. sempre, duvida e questiona. Os maus pensamentos. Os maus pensamentos. E no final você faz o quê? Determina, gente. Porque a palavra tem poder. Tudo se fez pela palavra. Eu costumo dizer que começa no pensamento, mas depois você tem que agir com a palavra.
Porque Deus viu e tudo era bom. Então, antes, se a gente fosse colocar como Deus, como, né, o corpo, alma, espírito, que não é, mas começou na mente de Deus, antes dele determinar a palavra. Então, determina. Duvida, questiona e determina. Você consegue controlar, porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações vão gerar resultado na vida de vocês. Então é fundamental a gente controlar os nossos pensamentos. É isso aí, cara. Tá? Porque muitas das vezes, né, os desafios a gente pede para Deus, né? Fala, Deus, me livra desse problema, sabe? Eu não quero passar por isso. E talvez Ele está permitindo que isso aconteça exatamente para te elevar para um próximo nível, sabe? Só que a gente te forjar, né? Exato, só que a gente quer evitar passar pelo deserto. E a gente tem que entender que o deserto, ele é lugar de passagem e não de morada. É uma escola, né? Só que tem gente que quer ficar no deserto. Tem gente que quer ficar? Tem gente que quer ficar, sabe? Então, assim como Deus tirou o povo do Egito e ficou por 40 anos lá, então tem gente que quer ficar lá o tempo todo no deserto. Quer ficar mais, né? Não era nem 40 anos, né? Era bem menos. Era menos, mas aí, por causa do próprio pessoal, falou, não, fica aí mais um pouquinho. Então, gente, a gente... Desobediência, né? Exato. Procrastinação. E aí vai envolvendo tudo isso daí. Então, deserto é lugar de passagem, não de morada. Tá? Pega essa chave aí. É isso aí. Abraão só passou pelo... Exato. Então, aqui em Mateus 6:34, fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então é isso, basicamente resumindo aí o que a gente falou até agora, né, Will? A gente não se preocupar, né? É focar no hoje. Focar no agora, gente. No agora. É no agora. Porque não é as suas condições, tá? Mas a sua decisão que vai mudar o seu destino. Então, decisão. É a sua decisão. Se a gente ficar olhando para nossas condições, a gente vai começar a buscar desculpas de não fazer algo porque a gente não tem alguma coisa ou está faltando alguma situação. E se você toma uma decisão, então você vai fazer. Qual é a conexão que eu posso correr, que eu posso fazer? Qual é o network que eu posso fazer? Porque network ele vale mais que dinheiro, tá? Às vezes uma conexão que você faz seria melhor do que você ganhar o dinheiro. Eu fiz uma enquete uma vez, você prefere, né? Qual que é a sua escolha? Você ter uma mentoria, por exemplo, com o Bill Gates, ou você ganhar R$1 milhão? Por incrível que pareça, muitas pessoas escolheriam R$1 milhão. R$1 milhão. Mas se você não sabe gerenciar nem 10... Isso é verídico, você fez essa pesquisa. Verídico, eu fiz essa pesquisa. E eu falo pro pessoal, R$1 milhão não te colocaria na frente do Bill Gates. E as conexões que ele tem não te trariam R$1 milhão. Te trariam muito mais. Bem mais. Então, a conexão é mais importante que o dinheiro. Então, às vezes, a gente fica dando desculpa porque a gente não tem dinheiro e não tem tempo. Na verdade, você tem que só focar, mudar o foco da condição para a decisão. Tem até uma história que eu queria contar aqui, que é a história de Davi. Olha o desafio de Davi, né? Você pega Davi, um menino, né, era o caçula da sua família, né? Foi desprezado pelo pai. Quando o profeta foi lá ungir a rei, Davi estava lá com as ovelhinhas, né? Estava lá cuidando das ovelhas. Aí quando o profeta falou, mas não é esse, não tem mais? Ah, sim, tem. Agora lembrou do Davi. Davi, vem cá, Davi, pequenininho, e foi ungido a rei. E aí você vê que Davi, ele veio sendo preparado, né? Para exatamente aquele momento do Golias ali. E aí eu te falo o quê? Ele matou o urso, matou um leão. E aí chega um certo momento que ele chega lá e aquele filisteu, né, o Golias, afrontando o exército do Deus vivo. E ele falando, mas quem é esse circunciso aí que está afrontando o exército do Deus vivo?
E por quê, gente? Ó, ali eles passaram 40 dias sendo afrontados. Só que o medo paralisou eles. E onde há medo, não há fé. Então eles perderam a fé em Deus. Perderam a fé. Perderam a fé. E aí precisou Davi, que não estava contaminado com o ambiente, chegar e ouvir aquilo, cheio de Deus no seu coração, e falar, mas quem é esse circunciso? Vamos para cima. Não, eu vou. Só que, ó, por trás de um grande problema, também existe uma grande recompensa. Porque Davi chega e fala assim, não, falou pro rei Saul, eu luto contra ele. E o que eu vou ganhar com isso? Não, você vai ganhar riquezas, vai ganhar a mão da minha filha e não vai pagar imposto nunca mais na sua vida. E aí Davi foi. Então, Davi, ele resolveu um problema. E falando ainda para Golias, né? Você vem comigo, contra mim com lanças e espadas e eu vou em nome de Jesus, em nome de Deus, né? E aí ele resolveu esse problema e por trás desse problema ele ganhou uma grande recompensa. E interessante você falar sobre isso, sobre a recompensa, que muitas vezes a recompensa não é somente para a própria pessoa, né? Não. Quando você ganha essa recompensa, Quando você vai aceita o abençoar desafio, todo mundo em volta. Quando você aceita o desafio, você não tem nem noção do que aquele desafio que você enfrentou pode abençoar as pessoas, né? Como Glória pode abençoar, né? Como abençoa a vida de Abraão, né? Também, Abraão, se ele não exato. tivesse aceitado os desafios. Todos os heróis da fé, a gente tem que entender, foram forjados através de um grande problema. Todos. Por exemplo, Davi, quando surgiu um grande problema, surgiu um grande gigante na vida dele, foi exatamente no momento que revelou um grande milagre na vida dele. Ué. E talvez você esteja passando exatamente por um desafio hoje e você está questionando o porquê. Não questiona o porquê, porque exatamente é isso que você precisa para realmente liberar o seu milagre. Só em frente. Só Né? siga em Não frente. questione. Exatamente. Pede a ajuda de Deus e trace metas. Até essa questão de que a gente falou que Abraão, né, Deus desafiou ele a sair de casa, e isso aconteceu comigo também, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aí. E eu estava numa época construindo, né, na minha casa, meu pai tinha liberado o espaço lá para mim construir e tinha comprado material já, tinha batido laje, já tinha pago o pedreiro para fazer o acabamento, já tinha pegado um saldão lá na Casa São Pedro, lá, comprei lá os acabamentos. Só que claro, a obra não saía de jeito nenhum. Quando o pedreiro não estava doente, o depósito não entregava o azulejo. Aí começam as mesmo, adversidades, né? E era um O inimigo- problema atrás do outro. E chegou numa hora que eu não estava aguentando mais. E foi bem no aniversário, na época do aniversário da igreja. E eu pedi para Deus, né? Eu falei, Deus, me dá uma estratégia, me dá uma direção, né? E quando eu vim para a igreja, Deus usou a vida de um pastor e falou, né? Sai da sua casa, sai da sua parentela. E aquilo ali bateu muito forte no meu coração, né? Eu falei, cara, tem que sair. E Eu não aí falei entendi pra o que minha ele falou. esposa, mas aí quando eu falei, eu achei que ia demorar um pouco e tal. Uma mulher de decisão. Mas aí a minha esposa foi uma mulher de decisão. que demais! Decidiu no mesmo dia. Eu fui trabalhar e depois, à tardezinha, ela me ligou e falou, amor, já arrumei aqui umas 4 casas aqui e tal, já agendei pra você ver depois do trabalho e tal. E fui olhar nas primeiras casas, não gostei. No outro dia ela foi, buscou outras casas lá e acabou que a gente ficou em uma lá, eu gostei. E aí no final de semana ela mesma fez a mudança, só levei uma mochila. Quando eu cheguei em casa já estava tudo Já lá. estava tudo certo. Não tinha nem como voltar para trás. E você sentiu medo em algum momento de Sim. seguir os planos que Deus tinha te passado? Depois que eu falei, porque a princípio quando Deus fala, você tá ali na empolgação ali, né? Você recebeu aquela revelação, você fala, eu vou, meu.
Se tiver Golias, se tiver o que tiver, eu vou enfrentar. É mesmo? Quando eu comecei a olhar, eu falei, poxa, meu, eu não pago aluguel, né? Vou sair para pagar aluguel, a minha casa falta pouco, meu. Né? E aí a gente começa a esquecer aquilo que a gente pediu para Deus, né? Começa a esquecer aquilo que está sendo gerado, porque Deus quer te tirar daquele lugar, quer te colocar em outro lugar, quer te levar para outros lugares. E né? você quer ficar naquela zona de conforto, E né? aí você acaba querendo voltar atrás. Então eu senti um pouco de medo, sim. Depois que eu falei para minha esposa, que eu vi que realmente estava acontecendo, porque eu pensei que ia demorar, eu bateu o medo, pensei em desistir, mas perseverei, né? Confiei naquilo que Deus tinha me falado e fui. E realmente foi os 2 anos que eu vivi o melhor de Deus assim na minha vida. Eu consegui realmente enxergar o meu dinheiro. Então na casa do meu pai eu não pagava aluguel, mas eu também não via o meu dinheiro. E aí, quando eu enfrentei esse desafio que Deus colocou na minha vida, eu comecei a enxergar o meu dinheiro, sobrar o dinheiro. Te obrigou a você ser um pouco mais organizado, então, né? Sim. Já que agora você tinha outras responsabilidades, né? Quando a gente entra dentro dos desafios, né, a gente é obrigado, né, é levado a ter responsabilidades, né, a ter metas, a organizar a sua vida da forma que Deus está colocando ali para você, né? Eu até ia falar sobre isso mesmo, né? Que para você enfrentar um desafio, você precisa ter coragem, né? E aí, por que eu te perguntei se você tem medo? Porque muitas das vezes a gente vai ter medo. Nossa. A produção deu um susto aqui, produção. E o que acontece? A coragem, ela não é a ausência de medo. Na verdade, você vai ter medo algumas vezes. E não é falta de coragem, né? E não é falta de coragem. Você só tem que prosseguir, gerar movimento. Foi o que você fez. Você mesmo com medo falou, não, eu preciso sair por causa de uma direção de Deus. Então, como você encara os desafios? O primeiro é você ter a coragem. Independente se você está sentindo medo, mas você tem que gerar um movimento. Sabe? Sempre nós temos que dar uma resposta para Deus com atitudes, né? É verdade. A fé sem a ação, ela é morta. E aí, às vezes, você quer que aconteça algo, mas você não age com aquilo. Então, tem que agir. Você tem que agir. Você tem que plantar. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tá bom. Você escolhe se você quer ou não. Exato. Mas tudo que você escolheu não plantar, você também vai colher frutos daquilo que você não quis. É mesmo? Consequências daquilo que você não quis. E se você escolher sim, você também vai colher. Então é obrigatório. É obrigatório. E aí eu te falo que quando Deus te dá uma direção, Ele vai exatamente, tá? Exatamente. Colocar a circunstância onde mostra que foi através dele. Foi através da mão dele, não da sua mão. E por que você sente medo? Porque está fora do seu controle. E aí você fala, não tenho controle disso. Exatamente, você vai ter que confiar em Deus. E aí entra o segundo critério. Como você vence um desafio? Um é ter coragem e o outro é confiar em Deus. A gente até falou um pouco sobre confiança, né? Acreditar e confiar. Então você vai precisar confiar. Você vai realmente precisar dar o controle na mão dele. Empolgante. E realmente ele cuida, viu? Ele cuida, assim como Abraão, como ele fez com você. Ele só precisa assim, filho, eu te dou a direção. Agora o próximo passo é seu. E aí tudo que ele está reservado para você, ele libera. E o que você falou lá no começo sobre quebra-cabeça, né? Que a gente só entende no final, encaixa lá o meu testemunho do aluguel, né? Do dinheiro lá que eu fiquei sem. Então, nesses 2 anos que eu estava pagando aluguel, 1 mês só que eu fiquei ali totalmente sem nada, sem dinheiro, já não tinha mais nada para comer em casa naquele dia.
e eu saí de casa de manhã e falei assim, Deus, é a sua vontade, está nas suas mãos. E exatamente há um ano atrás, eu e a minha esposa estava cuidando das finanças, né, do evento, do encontro com Deus, né, na igreja. E ela tinha perdido um envelope com 800 e alguma coisa, não lembro agora exatamente. Mas era mais de R$800. Na época do encontro, e aí eu tive que tirar do bolso para cobrir, né, para pagar lá no Vale da Bênção. E quando a gente estava morando de aluguel, nesse mês, exatamente nesse mês que faltou, Deus trouxe o envelope lá. E eu já tinha feito faxina em casa, tinha tirado roupa do guarda-roupa e colocado, e nada de achar esse envelope. Eu achei que a minha esposa tinha gastado. Na época até briguei com ela, fiquei bravo. E realmente a gente vê que tudo tem um propósito, né? Todos os desafios, as dificuldades que aparecem na nossa vida, lá na frente a gente entende que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Nunca Ele vai deixar a gente na mão. É muito interessante. Por exemplo, quando Deus fala para Pedro, né? Pedro, vai lá na boca do peixe, lá pega a moeda para pagar os impostos. O que é mais fácil fazer? Trabalhar 30 dias, né? E receber seu salário e pagar o imposto, ou você ir lá na boca do peixe e pegar a moeda e pagar tudo que você precisa? O que é mais fácil fazer? Mais fácil? Trabalhar 30 dias. Se o peixe já tiver aqui, não, mas sem pescar o peixe, aí você não sabe se vai vir, né, o peixe. Não, independente. O que é mais fácil? Você trabalhar 30 dias, receber o seu salário e pagar o imposto, ou você só pegar um peixe que você comprou no mercado, enfiar a mão na boca dele e tirar ali. Pegar esse peixe aí. Agora, o que é mais fácil acreditar? Trabalhar o mês inteiro. Então, Deus vai realmente te forçar a acreditar, a confiar nele. Esse é o desafio, né? Ele lança, né? Exatamente. Agora, e a questão da... A fé, a obediência, né? A coragem de você faltar um dia no seu trabalho, por exemplo. Se Deus falar, vai lá no mercado, compra o peixe e tira a moeda. Na verdade, a gente pede por um milagre, mas na verdade não quer viver o milagre, né? Porque você fala assim, ai Deus, eu queria tanto milagre. E aí fala, pô, eu posso te proporcionar, mas você vai precisar confiar em mim. E normalmente vai ser algo louco, né? Como, vai lá, pega na boca do peixe. Só que aí você não confia que tá na boca do peixe. Eu estava estudando para trazer o tema para nós, né? E vi uma historinha lá, deixei quieto, mas tem muito sentido agora, né? Tem um rapaz que ele estava... pedindo para Deus, né, um emprego, estava pedindo para Deus o amor, né, sentiu o amor de Deus, e estava pedindo uma esposa. Eu não assumo esse BO. E ele pegou e foi, Deus proporcionou uma entrevista para ele. Aí ele chegou na entrevista e viu uma fila enorme lá, e falou, nossa, mas eu tenho só... Eu tenho só o 2º grau, né? E o pessoal aqui tudo competente e tal. E além disso, tá muito grande essa fila, eu vou embora. Foi embora. E aí, no meio do caminho, veio um menininho e deu uma flor para ele. Que demais! E aí ele pegou essa flor e jogou fora. E aí ele foi no ônibus sentado do lado de uma moça e não falou nada com ela ali, todo bravo. Chegou em casa, ele foi questionar a Deus. E aí Deus falou assim para ele: eu mandei você ir, o emprego era seu. Aquela flor empolgante era referente ao meu amor por você. E o amor da sua vida, você sentou do lado dela. E se você tivesse com a flor, você entregava para ela e você ia ter o seu amor. Mas você vamos fechar? E entra a questão da sensibilidade quando Deus fala com a gente, né? E às vezes a gente fala, pô, mas Deus não está falando. Será que você não precisa realmente parar um pouco e ouvir? Porque Ele não deixa de falar. Talvez você só não está conseguindo escutar. Então precisa chegar mais perto
Não! Intimidade mesmo, né? É intimidade. E aí, entra, pra gente finalizar, entra essa questão da confiança em Deus, né? Normalmente, quando surge um grande desafio nas nossas vidas, quando a base de segurança é nos tirado, a gente consegue entender o que a gente carrega, se realmente é fé ou se é qualquer outra coisa. Sabe, uma passagem que me lembra é a passagem quando Deus fala para o discípulo, vai até a outra margem que eu vou encontrar vocês lá. Só que aí no meio do caminho é erguida uma tempestade, né? E eles começam a ter medo. Então começa a orar para Jesus ali. E aí o que acontece? Por que Jesus não acalmou escutando as orações dele? Porque se Jesus acalma a tempestade sem estar no barco, a confiança dele estaria no mar que se acalmou e não na presença de Jesus. Saber que é ele, né? Sabendo que é ele, exatamente. E aí vem a loucura, porque assim, ele cessaria a tempestade? Claro que sim, como cessou. E aí Pedro, ele viveu o sobrenatural. Andou sobre as águas. E andou sobre as águas. E aí você talvez precisa disso daí também. Não ter medo, se expor, confiar em Deus. E realmente, se for Ele, você vai andar sobre as águas. É se lançar de verdade, né? Se lançar de verdade. Lançar no desafio e... Exatamente. Confiar, né? Que confiar. Deus, ele tá ali com você. Eu acho que a palavra seria essa, a gente confiar em Deus. E para confiar em Deus, você precisa ter intimidade com Ele, buscar Ele. Não é fácil, né? Eu falo pro pessoal, para você realmente viver o extraordinário, você precisa fazer algo que as pessoas também não fazem. Se fosse fácil, qualquer um faria, entendeu? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Verdade. A gente tem que às vezes abrir mão, né? Abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso orgulho, né? Para alcançar o melhor de Deus, né? Para as nossas vidas. Alcançar ali realmente a verdadeira sabedoria, alcançar a vontade dele, né? Estar no propósito. Então, só quero reforçar aqui, agradecer o convite ao Luiz Paulo. Quem não sabe, ele serviu comigo lá em 2006, né, cara? Serviu o quartel, né? Eu vou te dizer que foram mais ou menos um ano que a gente passou junto ali e foi uma amizade muito intensa, né? E realmente, cara, é uma pessoa fantástica. Eu fiquei muito feliz pelo convite. E fico à disposição que vocês precisarem aí, tá? Eu tenho também esse desejo, sabe? Eu tenho isso no meu coração de transbordar na vida das pessoas. Realmente transbordar aquilo que eu carrego, sabe? Às vezes a gente quer... A gente fala assim, a gente tem tão pouco para transbordar, para falar. O que eu vou acrescentar na vida de alguém? E aí eu lembro daquele menino, sabe, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Não se preocupa com o pouco que você tem nas suas mãos, porque nas mãos certas ele vai alimentar muitas pessoas. Eu não estou preocupado aqui se bateu 1000 pessoas, eu estou preocupado em transformar a vida de alguém. De você que está assistindo aí. Exatamente. Aqui tem agora exatamente 18 pessoas nos assistindo. Mas eu creio que essa mensagem ela vai chegar muito e muito mais longe, porque ela vai estar agora gravada perpetuamente no tempo. Então a conexão, através de uma conexão, sabe? Então só transborda, gente, porque a gente dá aquilo que a gente carrega. A boca fala do que o coração tá cheio. Tá? Então obrigado, Paulo. Eu, cara, fiquei muito feliz aí pelo convite mesmo. E eu fiz uma oração, e essa é uma oração que realmente eu faço praticamente sempre quando eu posso, que é uma oração que envolve a questão de identidade. Você é a imagem e semelhança dele. Então eu queria que agora vocês fechassem os olhos e a gente fizesse essa oração junto. Respira fundo, vamos lá.
isso 3 aí, gente. vezes. Puxa com o nariz, solta pela boca. Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor controlou aqui. E isso é para Ti, Pai. Então eu queria pedir aqui que a minha fome e a minha sede por comida e bebida seja infinitamente menor que pela Sua palavra, Pai. Que eu consiga aceitar quem eu sou, ter a percepção da minha alma, daquilo que vem me bloqueando, para eu conseguir ressignificar a minha autoimagem. Que eu consiga praticar o Lesh Lehá, que eu consiga cair para dentro de mim, que o espírito de confusão caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que eu consiga fluir e aceitar sem discussão a minha identidade, Senhor. Imagem e semelhança de Ti. Pai, que o Senhor tire o medo, este bloqueio que me impede de experimentar o que o Senhor me prometeu. Que eu possa curar o meu corpo, alma e espírito em nome de Jesus. Tira agora, Pai, todo o medo, aquilo que está me pedindo de prosperar, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Também agradeço aí pela tua presença, meu Eu que amigão agradeço, aí. eu que agradeço. Fazia o quê? Uns 9 Fazia- anos, 10 anos? É isso aí, uns 10 anos. Uns 10 anos aí que a gente não se falava, mas que nem ele falou, a amizade que a gente tem foi criada lá na época do exército, para a vida toda, e agora, mais do que nunca, irmãos em Cristo também, né? Fomos irmãos de farda e agora irmãos em Cristo. É isso. E que o Senhor venha fazer a vontade dEle todos os dias na nossa vida. E na sua também. Que Deus abençoe. Obrigado pela produção também, por todos que ajudaram aqui hoje. A Sandy, a Stephanie, o Everton, o João. E você também que está assistindo. Espero que Deus tenha abençoado você a enfrentar os desafios, a ter coragem, a confiar em Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bye, bye. Amém. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu.